Dr. Moad, o que é e quando o exame de ultrassonografia deve ser indicado na área de ginecologia e obstetrícia? Veja, eu não vou dizer dentro da área de ginecologia e obstetrícia, porque a ultrassonografia está em todas as áreas médicas. Ela começou na área da ginecologia e obstetrícia, como é hoje uma área de atuação da ginecologia e obstetrícia. É fundamental que as pacientes, que os médicos que fazem clínica de ultrassom, tenham conhecimento da área de ultrassonografia para melhor solicitar o exame. Sabe que os primeiros aparelhos que chegaram no Brasil em 1974 foram na mão dos ginecologistas, né? Os primeiros 5 aparelhos. E a primeira conferência dada no Brasil foi por um ginecologista, Dr. Bonilha Mussolis, em 1972. Veja que a ultrassonografia na área da ginecologia já tem uma história muito antiga e muito profunda. Por que é necessário? Veja, na área da obstetrícia, nós sabemos que 40% das mulheres não sabem datar precisamente o tempo de gravidez. O ultrassom vai ajudar em datar precisamente o tempo de gravidez, né? Hoje nós temos 20% das mulheres com gestação de alto risco. Essas mulheres precisam de um acompanhamento especializado e esse acompanhamento é imprescindível a presença da ultrassonografia para ver como está sendo o desenvolvimento dessa gravidez, quer seja na paciente hipertensa, quer seja na paciente diabética, na paciente com infecção congênita. Hoje temos aí uma situação muito assustadora, que é o Zika congênito. O ultrassom tem um papel fundamental. Além disso, na ginecologia, eu não acredito, isso são palavras da professora Beni Sarraf, de Harvard, que nenhuma mulher que for fazer um check-up em ginecologia não vai deixar de fazer um ultrassom transvaginal. Ele é fundamental porque hoje o ultrassom ele permite avaliar várias patologias. Sabemos que 40% das mulheres têm mioma e nem sempre o mioma deve tomar uma atitude agressiva como cirúrgica, e o ultrassom ajuda nessa orientação. Nós sabemos que mulheres depois de 30 anos com dor abdominal, 80% delas têm adenomiose. O ultrassom dá uma informação muito precisa de adenomiose e o tratamento fica muito mais fácil. Na área da infertilidade, ele tem um papel fundamental. É impossível fazer infertilidade sem a utilização da ultrassonografia. Na área da oncologia, nem se diga, né? Não só como a predição de tumores, como também no segmento pós-tratamento dos tumores. Então, não há dúvida que na ginecologia e obstetrícia ele tem um papel fundamental o uso da ultrassonografia. Dr. Moad, por que escolher a ultrassonografia como área de atuação para a carreira médica? Veja, hoje o Brasil tem 285 faculdades de medicina. Forma 19 mil médicos todo ano, em torno disso, ou talvez um pouco mais. A Coreme, que é a sociedade que oferece a residência médica, tem 8 a 9 mil vagas. Veja, nós temos 10 mil médicos todo ano sem especialização. Esse é um problema sério, porque nós temos observado que a graduação ela não permite que o indivíduo tenha uma boa prática para ter sua atividade clínica. Ele tem que fazer uma especialização e as oportunidades são pequenas. Quando nós vamos pensar em termos de especialidade, nós vamos ver a ultrassonografia participa de todas as áreas, né? Não é só na ginecologia, medicina interna, vascular, cardiologia, musculoesquelético, patologias endócrinas. Em todas as áreas o ultrassom tem um papel fundamental. O Ministério da Saúde recomenda 4 aparelhos para cada 100 mil habitantes. Hoje nós temos 200 milhões de habitantes, é necessário quanto? Em torno de 80 mil aparelhos. Qual é o parque de aparelhos estimado no Brasil? 40 mil. Quantos ultrassonografistas nós temos no Brasil? É estimado 60 mil.
Mas se nós precisarmos do mínimo 2 ultrassonografistas para trabalhar full time com o aparelho, nós precisaríamos de quanto? De 160 mil ultrassonografistas. Então a necessidade do mercado é muito grande, é muito grande. Então as oportunidades de trabalho, a demanda por ultrassonografia é muito grande. Então eu acho que a escolha, primeiro porque é uma área que associa a clínica ao diagnóstico por imagem. E segundo, pela grande necessidade do mercado de ter ultrassonografista. Quais os benefícios em qualidade de vida para o médico? Bom, recentemente fizemos uma investigação. Eu estive num fórum em 2014, no Colégio Brasileiro de Radiologia, onde esse fórum é sobre como deve ser o ensino para o ultrassonografista. Isso nos estimulou a fazer uma pesquisa, e dentre a pesquisa tem essa pergunta que você está me fazendo. Por que o indivíduo procura ultrassonografia? Por incrível que pareça, 40% dos indivíduos não é por aptidão, e sim para mudança de estilo de vida e oportunidade de trabalho. Então essa é a grande maioria do pessoal acaba procurando. Mas durante os cursos, e a gente tem essa experiência, o médico observa que ele é possível desenvolver sua capacidade clínica junto com o diagnóstico por imagem. Ele tem a paciente do lado. É muito diferente na área de diagnóstico por imagem, ultrassonografia, dos outros métodos como a ressonância, tomografia. Esses outros métodos nem sempre é necessária a presença do médico. Na ultrassonografia, a presença do médico é fundamental. É ele que vai fazer o diagnóstico, não da imagem, ele vai fazer diagnóstico de doença. Para isso ele tem que ter o paciente, ele tem que fazer a informação clínica do paciente. Okay. Qual a importância do reconhecimento do MEC e do vínculo com o SBUS para a acreditação dos nossos cursos de extensão e pós-graduação? Veja, uma coisa é MEC, outra coisa é SBUS. São coisas independentes. Outra coisa é Colégio Brasileiro de Radiologia, outra coisa é FEBRASGO. Hoje, infelizmente, nós temos hoje 24 escolas de ultrassom em torno disso no Brasil. Mas as escolas fazem mais, eles não têm um programa pedagógico bem definido. O MEC tem isso muito bem desenhado. Tomara todas essas escolas tivessem esse reconhecimento, aonde poderia todo mundo normatizar a formação do ultrassonografista brasileiro. Então, isso é Ministério da Educação, que felizmente, hoje nós somos os únicos reconhecidos nessa área, a faculdade dando diagnóstico por imagem, né? Nós somos o único reconhecido pelo MEC, dando não só os cursos de extensão, como os cursos de pós-graduação, como o curso de aperfeiçoamento. Por outro lado, o Colégio Brasileiro de Radiologia, que abraça a ultrassonografia, como a FEBRASGO, que abraça a ultrassonografia, apesar de área de atuação, não tem uma identidade só da ultrassonografia. E aí entra a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, que ela só fala de ultrassom. Então eu acho que a Sociedade Brasileira, ela não é reconhecida pela MB, mas é um grupo de médicos, eu faço parte dela, aonde é fundamental que ela só tenha o interesse dirigido à ultrassonografia, tem defendido a ultrassonografia. A ultrassonografia, apesar de ser uma área que precisa da presença do médico, ela não é muito valorizada. É um trabalho laborioso que o médico tem e nem sempre é tão gratificante quando eu ficar atrás de uma escrivaninha e avaliar 40 ou 50 exames de imagem sem ter contato com o paciente. E a ultrassonografia, a Sociedade Brasileira procura defender. O que eu tenho dito à Sociedade Brasileira, ao Colégio Brasileiro, à FEBRASGO, sobre ultrassom, é que tem que mudar a forma de atendimento ao médico de ultrassonografia. A ultrassonografia depende de duas grandes variáveis: qualidade do profissional e a máquina que ele trabalha. Não é possível que todo mundo tenha a mesma valorização frente ao exame, se ele tem uma experiência muito maior, se ele tem uma máquina de melhor qualidade do que aquele que tem uma situação que não corresponde a essas condições. Então eu acho e tenho proposto
que faça que a sociedade, SBUS venha brigar por isso, Colégio Brasileiro, Federação, a FEBRASG, Federação Brasileira de Ecologia, que crie uma carreira para os ultrassonografistas. O nível 1, nível 2, nível 3, isso já existe na Europa, já existe em alguns países da América Latina, como Chile, Argentina, Uruguai, e poderia estimular o médico que está fazendo ultrassom a continuar a estudar, melhorando o seu nivelamento, aonde ele tendo níveis mais elevados, ganhando mais, porque ele tem mais conhecimento. Também seria avaliado o tipo de equipamento que ele trabalha, que isso é fundamental. Também seria avaliado, seria fornecido para ele uma sistematização, como ele deve fazer o exame, como ele deve laudar o exame, não só isso, consentimento esclarecido pós-informado. Acho que isso é uma falha das nossas entidades que abraçam a ultrassonografia. Nós temos que trabalhar no sentido de que mostrar que o ultrassom depende da qualidade do profissional. Ok, Dr. Mauad, uma última pergunta. Por que fazer FATESA? Veja, a FATESA começou em 89 com a Escola de Ultrassonografia. Hoje, nós representamos 1/3 dos ultrassonografistas do Brasil. Nós temos 60 mil ultrassonografistas, é estimativo. Aqui passaram conosco 20 mil. Isso nos permitiu fazer muitas avaliações. A FATESA, tendo um processo pedagógico muito bem definido e elaborado, com muitas modificações que ocorreram ao longo dos anos, desses 28 anos que ela existe, a FATESA permitiu que, com as suas publicações, com a sua participação acadêmica, com a sua participação associativa, que a partir de agosto de 2013 ela tornasse um Instituto de Ensino Superior. Então foi o seu mérito de trabalhar dentro de um processo. Isso faz com que as pessoas que fazem FATESA, ela tem um projeto muito bem definido de ensino, que deu certo e sempre está em processo de modificação. Essas modificações têm que ser sempre amparadas pelo Ministério da Educação. Então, os cursos que nós oferecemos, espero que todas as escolas sigam também esse exemplo, porque isso seria uma forma de valorizar mais a nossa profissão. São cursos reconhecidos pelo MEC. O médico que vem aqui, ele tem um reconhecimento pelo Ministério da Educação em qualquer atividade que ele faça de ensino. Ok, muito obrigada, Dr. Mauad.